Olá você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais um Projeto Prisma nesta segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Aqui ao meu lado, mais uma vez, o nosso repórter Anderson Ramos. Seja bem-vindo, Anderson. Valeu, Fernando, por estar aqui mais uma vez. Sempre feliz de contribuir com o Prisma. E o nosso convidado, como sempre, né, é um político. Eu queria agradecer ao deputado federal licenciado Afonso Florense, secretário da Casa Civil, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu peço, além de agradecer, eu peço que ele também se apresente para quem não conhece Afonso Florense. É uma figura conhecida, mas nem todo mundo sabe quem é o deputado federal. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Fernando. Te saudar também, Anderson, e a imensa audiência, internautas do Bahia Notícias. Agradecer o convite para participar do Prisma. Parabenizar o trabalho que vocês têm feito. E meu nome é Afonso Bandeira Florense, nasci em Salvador, filho de Luiz de Carvalho Florense e Araci Bandeira Florense, falecidos, e sou professor de História, sempre filiado ao PT desde a juventude, fiz ativismo estudantil, ativismo sindical, participei das campanhas majoritárias e proporcionais do meu partido, fui da executiva do partido por muitos anos, fui professor universitário, trabalhei na UFA, trabalhei na Católica, e em 2006 eu coordenei o programa de governo do então candidato Jacques Wagner. Eleito, Jacques Wagner, ele me convidou para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado. Na secretaria tive a oportunidade, com uma equipe bastante profissional, muito competente. Nós pilotamos ali o Água para Todos, o Casa da Gente, que depois virou o Minha Casa Minha Vida, e um conjunto de programas, por exemplo, de mediação de conflitos fundiários. E após fui presidente do Conselho da Embasa, fui presidente do Conselho da Condé, fui presidente do Conselho da URBS e presidente do Conselho da SUCAB. E ao término desse período fui eleito deputado federal pelo PT, obviamente. E logo em seguida, antes de tomar posse do mandato, né, que é a posse na Câmara e no Senado é realizado no 2 de fevereiro, no dia 1º de janeiro eu virei ministro da presidenta Dilma. Tive uma experiência, em particular, com o programa Plano Brasil Sem Miséria, no rural, que não havia previsão, nós lideramos a construção do Plano Brasil Sem Miséria no rural. Também com um importante programa chamado Mais Alimentos. Criamos um programa de parceria com a África, Mais Alimentos África, países pobres, um apoio bastante expressivo em termos de investimentos do Brasil para combater a fome. Fui da coordenação da campanha de Zé Graziano, que virou diretor-geral da FAO e que deu uma guinada na linha da FAO. Anteriormente, a FAO entrava com ações para segurança alimentar e nutricional, combate à fome em situações de crise, de calamidade, de guerra, e com Zé Graziano veio uma política de formação de Estado, de instrumentos de política pública para produção de alimentos pela agricultura familiar. Então foi uma guinada importante. Ele foi, inclusive, reeleito diretor-geral da FAO. Depois fui na Câmara dos Deputados, assumi o mandato, fui vice-líder do PT, vice-líder da oposição, na época da vice-líder do PT e do governo. Aí depois eu fui líder do PT em 2016 e foi o ano do impeachment, com a derrubada, o golpe de Estado contra o mandato, contra a democracia, a derrubada da presidenta Dilma, eu virei também líder da oposição. Houve um momento que eu fui líder do PT, da oposição na Câmara e da oposição no Congresso. Aí, porque acumulou muita coisa ao mesmo tempo, né? Aí passei algumas lideranças, mantive a liderança do PT, depois disso fui líder da oposição no Congresso, fui vice-líder da minoria e o ano passado fui líder da oposição novamente no Congresso. Fui reeleito em 14, 18 e em 22. E recentemente, a convite do governador Jerônimo Rodrigues,
eu assumi, me licenciei do mandato de deputado federal e estou secretário da Casa Civil do Governo do Estado da Bahia. O senhor já tem uma experiência no Executivo, mas é a primeira vez numa função de gerentão, né? Porque o chefe da Casa Civil é uma espécie de gerente do governo, inclusive o ex-governador Rui Costa, hoje é ministro da Casa Civil do governo Lula, exatamente nesse perfil, né? De ser o gerentão do governo. E aí, como foi essa experiência de chegar para fazer essa parte de gestão? O senhor que se notabilizou ao longo dos últimos anos, principalmente, como uma figura mais do campo político do que do técnico gerencial, digamos assim. É uma experiência enriquecedora, gratificante. Bom, eu sou professor de História. Primeiro, tanto a atividade parlamentar, o ativismo político, quanto a experiência de gestão, em alguma medida, realizam a expectativa de alguém como eu, profissional da história, ativista político, das lutas sociais, e que, na atividade parlamentar, representa o projeto. E, no Executivo, tem a oportunidade de contribuir com a execução, desenho, a construção e a execução de políticas públicas. Já tinha tido essa experiência na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, depois no Ministério, convivi com secretários, secretárias de Casa Civil, ministra de Casa Civil, muito competentes. A Casa Civil da Bahia com uma estrutura bastante capaz, testada, aprovada, né? Teve secretários muito bem assessorados e que a performance nunca é só o secretário que trabalha. Quero, inclusive, agradecer a toda a equipe pelo enorme êxito já nesses primeiros 6 meses e os números do governador Jerônimo. É porque assim, o secretário da Casa Civil não tem que... quem tem que protagonizar a divulgação são as pastas finalísticas. Mas o próprio governador Rui Costa foi um secretário de Casa Civil bem-sucedido. A equipe é basicamente a mesma. E é uma experiência muito gratificante, edificante. E com o governador Jerônimo se amplia essa realidade pela pessoa, pela liderança política, pelo programa político que ele representa. E tendo uma equipe reforçada, a rigor, na política. Antes eu fui ativista e depois eu fui gestor, né? Fui secretário e fui ministro. Então, assim, o desafio naquele momento, quando eu assumi o mandato, era conseguir ser parlamentar. Eu respondia muitas vezes a essa pergunta. O senhor foi secretário da SEDU, ministro da MDA e agora deputado. Como é que vai ser? E agora eu volto à função, digamos, que deu início à minha atuação na vida pública no sentido mais visível para a população. Sente falta da atividade parlamentar? Muita. Complementando a pergunta de Fernando, qual seria o perfil de Afonso Florencio hoje na Casa Civil? Algo mais técnico, que nem o Rui Costa, ou algo mais articulador, como foi o Jacques Wagner? Uma mistura dos dois. Jacques Wagner, articulador, mas não passou pela Casa Civil. Mas passou pela... Chefia de gabinete de Dilma, né? E pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi ministro do Trabalho, foi ministro em várias pastas, articulação política também, foi secretário de Desenvolvimento Econômico. Se nós analisarmos a carteira de projetos fomentada, primeiro elaborada, construída, fomentada, atraída, desenvolvida no mandato de Jacques Wagner, como secretário da SDR, secretário de Desenvolvimento Econômico, é monumental. Uma oportunidade que a Bahia desfrutou bem de uma liderança como ele. Nós, quadros políticos de formação da esquerda democrática, do ativismo cidadão, democrático, das lutas sociais, ganhamos uma experiência de governar governos muito bem-sucedidos no Brasil e na Bahia. Portanto, não estou querendo me comparar, né? Mas tem várias outras pessoas, homens, mulheres, com um perfil similar. Quadro político que
conseguiu corresponder às suas atribuições, seja na atividade parlamentar, seja no executivo. Eu gosto dos dois. A Casa Civil vive um momento grandioso, porque o governo Jerônimo tem uma... Jacques Wagner assume o mandato em 2007. Tem uma linha de tempo muito importante de ser apreendida, até conviria pelos cidadãos, eleitores e, obviamente, pela imprensa é importante. O Jacques Wagner assume em 2007, quando se inicia o segundo mandato do governo Lula. Ainda não existia a PAC. Por exemplo, nós tínhamos um programa chamado Casa da Gente, com chamada pública, audiência pública, lei estadual, fundo estadual, mas só havia o programa de urbanização de áreas precárias. E o Minha Casa, Jacques Wagner pede, tem audiência da ministra Dilma. Existe um legado histórico no Minha Casa Minha Vida da experiência do Casa da Gente. Então, digamos assim, a reciprocidade não é à toa que o Jacques Wagner é centro de governo com Dilma, com Lula ou com outro... A gente brinca que Wagner é o Lula 2.0. 5.0. Para a Bahia, 5.0. Ele é o maior líder da história política da Bahia na República, sem dúvida. Claro que Rui Costa cresceu muito. Wagner coincide 8 anos, os primeiros 4 com o segundo governo Lula. E o primeiro Dilma, né? E o primeiro Dilma. Que foi um mandato relativamente tranquilo, com exceção de junho de 2013, né? Porque já havia ali, segundo informações de redes, Wikileaks, por exemplo, é um absurdo um cara como Assange estar preso porque divulgou fatos, documentos tidos como secretos, mas ele divulgou informações. E nós temos informações, foram divulgadas, de que havia espionagem, a presidenta Dilma era gravada, e a disputa em torno da cadeia de petróleo e gás, a descoberta do pré-sal, que foi uma perseverança da engenharia brasileira, profissionais da Petrobras, mas é uma decisão política do presidente Lula. O Fundo Social do Pré-Sal, o regime de partilha, digamos, pense o mundo hoje, o que está acontecendo? Uma guerra em torno do controle de gás. Não é verdade que Putin seja um genocida desmedido. Também não é verdade que a OTAN seja constituída dos melhores. Assim como não é verdade que a OTAN seja desmedida. É disputa entre potências pelo controle de gás. E o ambiente global da geopolítica não recebeu bem um protagonismo do Brasil na diplomacia internacional com um modelo de que, digamos assim, o lucro líquido do petróleo ia para o acionista majoritário, que era o povo. Então, tinha uma política de preços controlados e parte reinvestimento, tanto que a Petrobras investiu muito na indústria naval. A Petrobras investiu muito, mas a Petrobras também pegava seu lucro líquido e, a partir do regime de partilha, destinava ao Fundo Social do Pré-Sal e ia investir no povo, no acionista majoritário. Foi a primeira coisa que foi desmontada após o golpe de 2016. Então, 2013, já há muita produção de ciência política e tal, mostrando que houve injunções... Mas o que eu estava falando de um governo relativamente tranquilo foi na comparação com o início do segundo mandato dela. Então, do ponto de vista político, aqui a gente tinha uma certa estabilidade. Aí o que acontece? Ela ganha... Então, já havia desde 2013 uma reação com, inclusive, agências de espionagem e tal, e trabalhando também na opinião pública, né? A gente viu, por exemplo, nos quebra-quebra, os chamados black blocs, depois ficou consagrado como tendo havido infiltração que não era de agentes democráticos, não era assim um arrobo de juventude, não era nada disso, era... Quando Dilma ganha em 2000
2014 com um programa desenvolvimentista, com o papel do Estado para reduzir desigualdades sociais, para desenvolver, e faz um primeiro ajuste fiscal, porque governos do PT ganham eleições, mas tem que governar dentro das regras de instrumentos, por exemplo, de gestão macroeconômica. Havia já uma montagem e aquela primeira reação de opinião pública foi muito bem utilizada pelos que queriam desestabilizar o governo, e o desgaste inerente, ela fez ajuste, de alguma forma os ajustes têm sido obrigatoriamente feitos e eles são, digamos assim, inerentes à política de responsabilidade fiscal. Uma das qualidades do governador Rui e o seu êxito, e todos temos que reconhecer e agradecer, e Jerônimo agora fez isso, é a combinação entre responsabilidade fiscal e capacidade de investir, não é, para gerar atividade econômica e melhorar a vida do povo. Aí o início de 15 começa a pegar fogo. E o ano de 2015 ocorre um lockout, investidores, aí tem uma montagem de uma estratégia política para fragilizar politicamente o governo. Então, por que eu estou dizendo isso? A minha leitura é de que houve um ambiente conturbado que inerente à disputa política. Não estou dizendo que nós não erramos nunca, mas a crise não foi decorrente exclusivamente das ações de governo. Houve variáveis externas. Sim. Dilma cai em 2016, Rui tinha sido eleito em 2014 para o primeiro mandato, deixou de ter uma parceria com o governo federal, mas conseguiu ajustar uma estratégia de gestão fiscal responsável e investimentos em infraestrutura para ampliar a rede física de serviços, e aí bate recordes de infraestrutura de saúde, de educação. E agora a eleição do presidente Lula e a reeleição do nosso projeto na Bahia com Jerônimo, há uma mudança substantiva política e também macroeconômica. Nós já não temos mais a política de teto de gasto. Foi uma vitória do presidente Lula enorme. Ele, recém-eleito, Bolsonaro se recolhe. Agora, as informações são de que, porque estava montando o golpe, então como é que ele vai a público e não reconhece o resultado das eleições? Então, fez parte de uma conspiração golpista. E aí, se lembrem, o espaço público de política nacional foi ocupado por um governo de transição. O noticiário era quem é que vai ser ministro, partido A, partido B, propostas A, propostas B, e entra no centro da conjuntura a proposta de uma PEC para abrir espaço fiscal, entre outros gastos, o do Bolsa Família. E Lula articula isso e ele consegue aprovar uma PEC, tendo eleito uma bancada pequena, muito pequena, quase do mesmo tamanho da que tínhamos quando Dilma caiu. 140, 150, alguns votos aqui e ali, essa ordem de grandeza. Ele aí conseguiu aprovar a PEC. Aí entrou 8 de janeiro, tentativa de golpe. Ele bota naquela conjuntura política uma proposta de novo regime fiscal. Retoma a proposta de reforma tributária e vai inovando, por exemplo, com a política de preços da Petrobras. E o resultado do primeiro semestre é de estabilidade política e estabilidade macroeconômica. O mercado começou a gostar do governo do PT, porque a desestruturação do Estado, a deslegitimação da administração pública, da liderança política que o ex-presidente Bolsonaro realizou, impactou mesmo nos interesses econômicos de muitos agentes que haviam apoiado ele. Então, esse cenário todo desemboca nesse governo Jerônimo e nessas novas atribuições da Casa Civil. O governador lidera a implantação de uma nova política de desenvolvimento econômico, porque agora nós temos orçamento da União em investimento público, valorização do salário mínimo,
um conjunto de outros instrumentos, que eu não vou me estender, que o governo da Bahia, o programa de governo de Jacques Wagner em 2006, a primeira mensagem de Jacques Wagner à Assembleia Legislativa de 2007 fala em novo modelo de desenvolvimento. A gente estuda o plano plurianual, a gente estuda o orçamento da União, os investimentos no último mandato de Lula, primeiro mandato de Dilma a lei orçamentária, o plano plurianual de Jacques Wagner, uma sintonia perfeita. Com o governo Bolsonaro há uma guinada. Rui, digamos assim, ajusta a estratégia e consegue êxito no propósito de garantir investimentos para ampliar a rede física de atendimento da população, que nós herdamos com uma precariedade enorme. Não tinha hospital, não tinha policlínica, não tinha escola de qualidade. E não é fácil, em 4 anos, conseguir reverter dessa forma. Jerônimo chega agora, implanta uma nova política industrial, uma nova política de desenvolvimento econômico, uma nova política industrial, também de micro, pequena empresa, cooperativismo, e já tem resultados. E mantendo uma política de gestão fiscal zelosa, responsável, o governo da Bahia, nos primeiros 6 meses, bateu todos os recordes no Brasil. Foi o estado que mais realizou investimentos da ordem de 3 bilhões de reais nos primeiros 6 meses. Ele encontrou um arranjo bem montado e nós temos uma equipe muito profissional. Os ventos estavam bons e aí ele aproveitou e sua vela seria mais ou menos isso? Está catapultando a economia baiana a um momento virtuoso. A habilidade da equipe dele, secretárias que têm tido um êxito enorme, o secretário de Planejamento, Cláudio Peixoto, o secretário Manuel Vitório, experimentado, testado, aprovado, secretário Ângela Almeida, secretário Sérgio Brito, a secretária Jusmari. Nós viemos pilotando situações críticas. Claro que o contrato do VLT era crítico, claro que o contrato da Ponte tem aspectos críticos. Foram contratos assinados de PPP dentro da pandemia. E em um contexto econômico bem diferenciado do que nós temos hoje. E agora, a atividade econômica sendo retomada, tem uma tendência de queda da inflação, dos preços globais, da construção civil, tem uma tendência de queda da taxa de juros, mas alguns contratos, no caso do VLT, nós decidimos amigavelmente com a empresa Skyrail a rescisão, depois de um esforço de tentar salvar o contrato. Então, tem toda uma cronologia, é possível identificar. Isso tudo, digamos assim, qualificou, potencializou as atribuições da Casa Civil. E, não vou dizer que fica fácil, mas a equipe do governador é muito robusta, a liderança dele, gestor, testado, experimentado, foi do governo Dilma, foi do secretário da Agricultura Familiar, secretário da Educação, então ele é muito dentro também da... Foi o senhor que trouxe, inclusive, Jerônimo para a área estatal, né? Quando foi para o Ministério, chamou ele para trabalhar lá, ele, inclusive, falou isso publicamente mais de uma vez, que Afonso talvez seja um dos responsáveis, um dos padrinhos políticos. Isso é generosidade dele. Nós fomos colegas de trabalho no governo Dilma. Ele já tinha uma trajetória de ativista social na área da agricultura familiar, extensão rural, pesquisa, de professor universitário, tinha trabalhado no governo Jacques Wagner, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o secretário saudoso, querido Ildes Ferreira, e ele já era testado e experimentado. Foram os méritos dele que levaram ele a ocupar as posições. A gente já ouviu, inclusive, de figuras do governo que é comparável Afonso Florense e Rui Costa nessa questão do apadrinhamento de Jerônimo Rodrigues, que os dois têm um papel fundamental na história do governador. Rui Costa, digamos assim, aproveitou a oportunidade de ter Jerônimo como membro destacado da sua equipe e naquele momento, digamos assim, de um impasse no PT e no nosso grupo político da candidatura, o PT, Otto, Jacques Wagner e Rui Costa fizeram, entre muitos novos nomes, todos valorosos e qualificados, a escolha de Jerônimo e já deu tudo certo. Agora correr para o abraço. Eu vou insistir na questão da saudade do parlamento, porque a gente teve um primeiro semestre bem forte, bem tenso, inclusive.
o Congresso Nacional vive um momento diferente, porque o governo não conseguiu ainda uma ampla maioria, na Câmara dos Deputados principalmente, tem um Senado mais conservador do que outrora, e aí o governo conseguiu boas vitórias, conseguiu o arcabouço fiscal, que é o novo regime fiscal, conseguiu aprovar na Câmara a reforma tributária. O arcabouço ainda falta, né? Foi para o Senado, ainda volta para a Câmara. Como é que fica o deputado Afonso Florencio com o bichinho da articulação política? Queria estar acompanhando mais de perto esse processo? Bom, eu estou muito satisfeito de ser secretário da Casa Civil. Nenhuma dúvida nisso. Entretanto, minha experiência parlamentar, sem muita modéstia da minha parte, exitosa. Sempre escolhido pelo DIAP, porque tem escolhas que às vezes o parlamentar faz campanha com sua assessoria para ter voto para ele ganhar um prêmio. O Congresso em Foco, que está aí, é um desses. O DIAP são profissionais técnicos que acompanham. Eu perdi a conta. De quantas vezes? Desde quando eu virei parlamentar, quando eu estou com o mandato completo, eu estou, entre outros colegas também, assim estão, escolhidos entre os de destaque, e eu escolhido entre os de destaque. E, bom, eu sou professor de História, e todos nós, de alguma forma, fazemos História. E eu me vi em situações onde apenas o meu compromisso com o projeto justificava estar ali. Liderança do PT no ano do impeachment. Foram momentos muito duros, por ver uma presidenta honesta, com um mandato legítimo, democrático, ser derrubada com artifícios parlamentares, de contas, e com a campanha sórdida contra a mulher, porque Dilma é uma mulher agradável, uma grande líder. Só que quando ela precisa ser firme, ela é, assim como eu vi serem Jacques Wagner, Rui Costa, estou vendo Jerônimo. Por que é a mulher que não pode ser... uma sociedade machista, demais, né? Misógina. Aí se um líder, um governante, é firme numa decisão e com relação a um subordinado, não é? Porque uma coisa é ter mandato de deputado, o povo me delegou o mandato. Outra coisa é o secretário da Casa Civil. Eu sou subordinado do governador e tenho que ser disciplinado, recebo ordem também. Claro que eu sou assessor. Eu opino, levo dados, números, mas a decisão é dela, porque porque quem tem mandato popular é ele, não sou eu, de governador. Então ele pode dizer, Afonso, faça. E eu tenho que fazer. Se eu não quiser fazer, eu tenho que sair. Eu digo brincando. Às vezes eu aconselho uma opinião, ele toma outra e eu sigo entusiasmadamente a decisão dele. Sabe por quê? Que eu conheço a peça, estou vivendo a realidade de ser governador, quase sempre ele está certo. Por que sou eu que tenho que estar certo com a minha opinião? Quando eu constato que, às vezes, ele toma uma decisão diferente da que eu considerava que conviria e dá certo o que ele decidiu. Então, essa é uma liderança que ele ouve muito, e ouve sociedade civil, ouve setor empresarial e decide. E muitas vezes decide com firmeza. Com Dilma, quando ela ouvia, eu fui ministro dela, ela ouvia. Então, quando ela tomava uma decisão firme, saía a matéria dizendo que ela era maluca, não sei o quê, destemperada. Então, eu vivi a realidade de ser parlamentar ali e vivi a realidade de ser líder de oposição. Agora, eu fiquei o mês de janeiro todo fazendo transição com Randolph. Eu era líder da oposição no Congresso e Randolph virou líder do governo. Eu percebia o astral o outro. Imagina, líder da oposição ao governo Bolsonaro. Então, assim, eu sinto muita falta de ser parlamentar. Eu tive êxito com projetos de lei, mesmo durante o governo Bolsonaro. Eu aprovei projeto de meus colegas são testemunha. Quando eu tinha uma emenda, um projeto que eu considerava de interesse público e eu não aprovaria por ser eu procurava alguém do centro, da direita, não dizia que era meu, articulava a aprovação, porque eu estava ali para legislar, não só para representar meu eleitor, mas também para legislar para a sociedade. O ano passado eu aprovei projeto, no final do ano, relatado
a meu pedido, por Bia Kicis. E passou por consenso no plenário da Câmara. E se não fosse uma relatora, digamos assim, tão qualificada, talvez meu projeto, que era do interesse da sociedade, não fosse aprovado. Então eu tenho esse tipo de perfil, por isso eu, muitas vezes, fui convidado a ser líder, inclusive no Congresso, inclusive com um espaço entre os senadores, que só me honrou e só aumentou a minha responsabilidade. Então, sinto muita falta. Agora, se você perguntar o que eu tenho, se eu posso escolher, eu escolheria ser deputado licenciado e secretário da Casa Civil. A gente tem ouvido algumas brincadeiras que Jerônimo é uma figura que ele está, durante o final de semana, também trabalhando, e aí tem secretário que já está querendo ter os domingos em paz, um domingo um pouco mais livre, que volta e meia tem reunião do governo também no domingo. Quem é que faz essa convocação? É a chefia de gabinete ou é a Casa Civil? Chefia de gabinete. Então o senhor que não é xingado, não, Minha né? impopularidade não decorre dessa atribuição. Veja, o governador Jerônimo, quando secretário nacional no MDA, já tinha esse ritmo. Quando assessor na Secretaria de Ciência e Tecnologia, já tinha esse ritmo. Então, ele não é só um gestor que incorporou, ele tem esse perfil. Nós trabalhamos diariamente até meia-noite, 1h da manhã, acordamos 4, 5, provocados por eles, todos, não só eu, todos. Ele imprime um ritmo, ele fala sempre assim, eu tenho prazo de validade. Eu vim para governar, para atender a população, e eu só tenho agora, digamos assim, 3 anos e 6 meses. Então, é a premência e a percepção da responsabilidade de corresponder não só às expectativas eleitorais, mas às demandas objetivas que a população tem. Então, quando não tem reunião, sábado e domingo, tem muita coisa o que fazer. A Casa Civil estuda todas as áreas. Cada pasta tem uma enormidade de atribuições. O ritmo realmente é acelerado. E as respostas que tivemos no primeiro semestre já são uma demonstração, né, de performance, quantidade de obras iniciadas, obras... O Estado da Federação que mais investiu 3 bilhões de investimento líquido no primeiro semestre. Quer dizer, nós estamos investindo mais do que PIBs muito maiores. A gente investe mais do que São Paulo. Então, realmente... No primeiro semestre foram enviados projetos de interesse do governo, mas não tão polêmicos, digamos assim. A Casa Civil é o órgão responsável por encaminhar os projetos para a Assembleia Legislativa. Como é que está a questão da votação? A gente tem, primeiro, a questão da PEC dos precatórios, que está em discussão e, inclusive, tem levantado bastante questões com relação aos professores e aos profissionais de educação. E a gente também teve uma série de pedidos de empréstimos de 1,7 trilhão de reais aqui pelo governo do Estado. Bilhão. Eu errei a cifra. Pretendemos chegar ao trilhão, mas... Como é que está essa questão da articulação junto à Assembleia Legislativa? O senhor participa também da apresentação desses projetos aos deputados? Como é que está essa questão, Afonso? A minha avaliação é que a articulação política é muito exitosa. Claro que nós contamos com a base de sustentação na Assembleia, o presidente Adolfo, parlamentares que foram eleitos tendo apoiado o nosso oponente, né, o ex-prefeito de Salvador, ACM, mas que migraram para a nossa base. Mas cada matéria é uma matéria. Controvérsia é natural porque representam interesses que não são exatamente os mesmos que o governo... E é parte da política, né, deputado? Parte da política. Com relação aos precatórios, há decisão judicial, há pareceres da PGE. O propósito do governador é desenvolver a sociedade, a economia como parte de um desenvolvimento social, digamos assim, redução de desigualdades. Ele é professor. Vou me referir a outro tema para nós extrapolarmos. No primeiro mês do ano, de 23, nós tivemos uma queda de arrecadação de 500 milhões de reais.
Nominal. Você pega janeiro de 22 e janeiro de 23, perdemos 500 milhões em 23. Muita gente pode não ter gostado do reajuste de 4%, justo, legítimo, que cada um tem a sua opinião. Mas o cenário econômico, as incertezas na conjuntura política e econômica nacional e o desempenho da arrecadação naquele momento, 4% foi uma decisão ousada. Além disso, houve um conjunto de instrumentos de incentivo à produtividade e o desempenho de profissionais na segurança, na saúde, na educação, que incrementaram categorias que naquela conjuntura foram vistas como medidas necessárias. E os 4% foram, acho eu, bem recepcionados ao término do ciclo. A administração pública tem 4 meses de arrecadação e depois prestação de conta. É quadrimestral e leva à Assembleia a prestação de conta. E o resultado foi exitoso. Em relação aos precatórios, não é uma decisão discricionária dele, há regras. Claro que o movimento, pessoas, entidades, têm o direito de reivindicar o que não haja margem legal para ele fazer. É um direito deles, mas nós vamos atuar na forma da lei. E os empréstimos? Como é que está? Os empréstimos... Quais são as destinações desses empréstimos? Até para explicar para os nossos espectadores. Nós temos uma regra nacional de responsabilidade fiscal que para o governo federal era o teto de gasto. Com a nova regra fiscal que está em apreciação no Senado... Não, agora na Câmara. Já foi no Senado, voltou para a Câmara. Voltou para a Câmara. É. No Senado é a reforma tributária. Isso. Eduardo Braga, o senador. Desculpe. É porque muita coisa na minha idade dê a desculpa. Faz parte do processo. A nova regra fiscal vincula o gasto com a arrecadação. É diferente. Está sendo iniciada a discussão sobre uma nova regra fiscal para os entes subnacionais. Qual é a vigente, digamos assim, para falar de uma forma compreensível, que não seja técnica e hermética? O nome, inclusive, é capacidade de pagamento, CAPAG. O que é isso? Eu não posso ter gasto contínuo que não deixe um dinheiro na conta para pagar empréstimos. Nós já devíamos, esse ano, ter sido reconhecidos como CAPAG-A. Então, nós temos capacidade de empréstimo. O que nós reivindicamos que o governo federal faça? Agora que está havendo uma mudança nas regras fiscais, que quem tem A, capacidade de pagamento A, isso significa o quê? Eu dei o reajuste de 4%, eu fiz reajustes robustos na saúde, na educação, na segurança pública, mas eu mantive a minha capacidade de pagamento, a chamada... eu tenho solvência. Eu não estou insolvente. Isso me dá uma capacidade de empréstimo. Eu tenho que ter uma taxa de juros maior, que não é para custeio, salário permanente, aposentadoria, plano de saúde, PPP, que conta, porque é continuado. É para investimento, é para melhorar a escola, o hospital, a saúde, investir mais em estrada, em porto. Nós queremos mudar essas regras para dar mais capacidade de investimento. Bom, e não só capacidade de pagamento, CAPAG. Nós contratamos, aprovamos a possibilidade, precisamos de autorização da Assembleia, preenchemos requisitos, submetemos aos órgãos de controle federais e precisando de aprovação da Assembleia, investimentos dessa ordem, 1 bilhão 700 milhões de fração. Nós vamos investir em saúde, em educação, em segurança pública e em desenvolvimento sustentável da agricultura cacaueira, inclusive avançando o pagamento de serviços ambientais e também em gestão de águas, infraestrutura hídrica e segurança hídrica para a população. Nossos investimentos futuros
serão também os de acordo de empréstimo cotejados a esse novo cenário, porque mudou muito o cenário macroeconômico e o cenário baiano digamos assim, do primeiro quadrimestre de janeiro, fevereiro, para agora o segundo semestre do ano. Vamos chegar nesse último quadrimestre fazendo conta de empréstimo, escolhendo prioridades talvez distintas, não tão ligadas, por exemplo, à água para o consumidor individual, com cisterna, gestão de água urbana, e talvez venhamos a investir mais em uma infraestrutura para competição global de economia. Nós vamos implantar a maior complexo industrial de energia renovável do mundo, com eólica, solar. Imagina vamos implantar possivelmente uma fábrica de aerogeradores de bateria de carro e ônibus elétrico, que é a BYD. Ontem o governador esteve conhecendo no lançamento numa concessionária em São Paulo, uma ação oficial, e lá foi feito um importante anúncio pela BYD. E nós ficamos sabendo, nós viemos reivindicando deles. Todas as empresas que vêm investir na Bahia, a gente reivindica conteúdo local, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E a BYD anunciou ontem a implantação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico fora da China. Então, imagina, tem viaduto que a pá não passa, estrada que a curva não fecha, a conta do tamanho dos equipamentos. Sim. Então, nós temos que investir em infraestrutura logística, social também, claro, mas logística, de conectividade. Então, nós vamos captar novos recursos. A minha estimativa aqui, com alguma margem de erro aceitável, pequena, é de que nós possamos ir a 2 bilhões e 500 milhões para novos acordos de empréstimo, mas nós vamos sentar com o governador, com a nossa equipe de planejamento da CEPLAN, da SDE, da CEINFRA, da CEFAZ e as outras secretarias, e nós vamos avaliar de forma profissional as prioridades do próximo período. A gente tem algumas perguntas em relação à BYD, ao complexo industrial, mas deixar um pouquinho mais para frente. O senhor tocou no assunto interessante, que são os projetos de lei, né? Talvez a principal iniciativa do governador Jerônimo no primeiro semestre tenha sido o Bahia Sem Fome. E volta e meia a gente se pergunta se o Bahia Sem Fome vai se tornar um programa político do governo. A Casa Civil, assim como o governador, pensam em confeccionar o projeto de lei e enviar para a Assembleia Legislativa para que seja normatizado o programa? Bom, nós primeiro destacar a decisão arrojada do governador em optar por prioridade no Bahia Sem Fome. Era um cenário de incerteza. No início do ano, como eu disse, uma instabilidade política, uma instabilidade macroeconômica. O governo do presidente Lula, com a liderança do ministro Wellington Dias, ainda não tinha concluído o desenho do Bolsa Família e dos outros instrumentos, Segunda Água e assim por diante, inclusão produtiva. E o governador disse uma frase assim, emblemática: quem tem fome tem pressa. Então não posso esperar o governo federal com o seu programa e nós outros programas de longa. Então hoje nós já temos mais de 1 milhão de toneladas arrecadadas, um número expressivo de toneladas já distribuídas, com um sistema complexo, muito bem desenvolvido por Tiago, uma revelação na política baiana, na gestão pública, veio também do ativismo social. E esse programa foi elaborado nesse contexto de sintonia com o programa federal. O projeto de lei nós tínhamos pronto desde o início. Focamos na campanha por doação e distribuição de cestas básicas. Temos prontos inúmeros novos outros instrumentos
para a política de segurança alimentar e nutricional. Naquele momento, a expectativa nossa, até agora, bem performada, bem executada, era de anteciparmos aos impactos de, por exemplo, o Bolsa Família. Todo mundo sabe, o Bolsa Família tirou mais de 30 milhões de pessoas da extrema pobreza e tirou o Brasil do mapa da fome. Nós extinguimos fome no Brasil, houve um retorno ao mapa da fome. Quem anda na cidade grande vê a fome rural também é muito grande, mas quem anda em qualquer cidade grande, inclusive Salvador, percebe como houve aumento da extrema pobreza. Entretanto, o programa do governo do presidente Lula já tem um êxito inconteste. Se não me engano, aí, talvez uma margem pequena também aceitável de número, 2.500.000 famílias baianas já saíram da faixa da extrema pobreza. Então, essas pessoas estavam ou passando fome ou numa situação de risco nutricional. Porque, tecnicamente, existem várias categorias. Bom, se 2.500 famílias... 2.500.000 famílias, assim, multiplique por 4, é um impacto já muito expressivo do programa federal. Então, nós, na embocadura, saímos na largada, saímos com a campanha por doação e distribuição e fomos aferindo a evolução da conjuntura, porque nos anteciparmos com um instrumento que não tivesse sinergia, que não tivesse efetividade em relação aos instrumentos federais, obviamente mais potentes, e teve a PEC chamadas por muitos, a PEC do Bolsa Família. Agora nós temos condição de fazer um balanço. O Tiago lidera de uma forma muito competente, Fábia Reis também, a secretária da SEADES, e nós vamos submeter ao governador os dados, os números, a decisão política dele. Ele, no início do ano, tomou uma decisão que não era, digamos assim, sustentada em números, que nós não sabíamos sequer como seria o desempenho, mas nós temos o impacto da distribuição, acho que em torno de 65.000 famílias atendidas. Imagina, quem não tem nada o que comer começa a receber uma cesta básica, é uma mudança na vida das pessoas, e nós vamos ter que avaliar se precisamos. Se for necessário, nós vamos enviar para a Rede Lei, e temos desenhado, com aferição de viabilidade orçamentária e de execução, um conjunto de outros instrumentos complementares à política do governo federal, já em curso e exitosa a essa altura dos acontecimentos, do governo estadual, encorpando, adensando essa iniciativa, talvez até superando a iniciativa de doação e distribuição, e adotando essa estratégia. Nós vamos nos debruçar agora nos próximos dias. A gente tem aqui no Projeto Prisma também, secretário, manchetes relacionadas ao nosso convidado. Aí eu peço a ajuda do Paulo Vitor Nadal para colocar a primeira manchete, que é: o governo Jerônimo pode ter primeira mudança em meio à articulação de Rui Costa. Entenda, foi informação que circulou nos bastidores lá no mês de junho, de que eventualmente o senhor poderia voltar à Câmara dos Deputados. E aí a gente queria saber o que aconteceu efetivamente naquele período, se houve algum tipo de conversa que incluiu a volta, o retorno do senhor a Brasília. Não houve. Um profissional da imprensa me disse, foi um ruído, falou para mim. Eu falei, eu não tenho tempo para cuidar de ruído. Eu estou convivendo com o Rui e com o Jerônimo todas as semanas, inúmeras horas. Então, eu não estou nem aí para ruído. Não houve nada a não ser... Porque, veja, nós temos, vocês são profissionais da área, um ritmo de notícia, não vou nem falar de fake news, um ritmo de notícia que tem uma estratificação de, digamos, aferição pelos profissionais e de alimentação também, da dinâmica. Todos nós, eu também, consumimos as redes, eu até jornal impresso, né?
Então, Ainda tem o hábito de ler jornal impresso todos os dias? Tenho. Eu leio jornal em meio digital e, se puder botar impresso, eu leio o mesmo jornal. Eu já não leio, né? Porque já li o digital, mas eu passo a página porque imagino que haja estudos sobre isso. Quando você tem uma formação como eu, né, de mídia papel, digamos assim, e de leitura de jornal impresso, até a página... eu não domino teoria de comunicação, mas eu percebo, apreendo a imprensa, se está na primeira página, se está na terceira, ou na quarta, no verso. No impresso, a dobra é a matéria mais... A relevância da matéria. Relevante. Eu me sinto melhor informado folheando jornal. Às vezes eu leio o jornal, depois eu pego o impresso e folheio. Então tem uma estratificação de notícias, tem notícia que é, digamos, da hora e morre ali, às vezes é requentada, mas não viceja, não vira realidade. Eu estou muito feliz sendo secretário. Na época, houve inclusive o comentário que o Afonso Florense, ele estava na Casa Civil, mas a Casa Civil não tinha a articulação política, que era uma área que ele gostava de atuar. E aí o ruído incluía até uma tensão entre ele e Luiz Caetano, principalmente. Houve algum tipo de conversa nesse sentido? De jeito nenhum. Primeiro é o seguinte, eu vi ali pela manchete, não é da estirpe do governador Rui fazer nada sorrateiro. Se ele tivesse essa posição, ele manifestaria. Não, a matéria não fala que Rui estava articulando, mas que incluía ele. Mas a manchete deu ambiguidade. Sim. Com todo respeito a quem formulou. Talvez não intencional, mas pode ser que não esteja, mas eu li, acho que é importante esclarecer. O trabalho com Rui, similarmente a Dilma, eu tenho o prazer do diálogo, nos conhecemos desde os anos 80, muita competência. E Jerônimo, sempre quando a gente vai a Brasília, a gente vai a Wagner, vai a Rui, são nossos líderes. E conheço o caráter dele, não haveria da parte dele nenhuma iniciativa desse tipo. Então, assim, é uma profusão de matérias que, com relação à articulação política, Caetano é mestre, né? Um desempenho exímio, um grande orador. Eu cá com meus... Ele já passou por aqui também, o Luiz Caetano. Agradável, gente boa, potente politicamente. Se o povo de Camaçari não errar, ele vai ser prefeito de Camaçari. Então, vamos combinar, assim, tá tudo... Nós estamos um time muito integrado, compacto, com a liderança forte. E noticiário do digamos assim, do dia, dos dias, e depois a realidade invalida a possibilidade. Contrário. Vamos para a segunda manchete, Paulo Vitor Nadal. Já perguntando, com novos investimentos de 16 bilhões, Bahia tem 17 projetos de transporte, de infraestrutura de transporte no novo PAC. Aí a manchete completa com o Veja a Lista. Eu estou lendo porque vai para o streaming também, e aí as pessoas vão ter que ouvir. Claro. Deputado, como é que está a questão do PAC aqui na Bahia? O senhor está acompanhando a lista de projetos? O que é que vem? Quando vem? Como é que está essa questão? O PAC, digamos, tem níveis de execução. Tem desde alocação de recurso federal para elaboração de projeto, estudo de viabilidade, alocação de previsão de empréstimos, alocação de obra, projeto a ser executado pelo governo federal com recurso federal e alocação de recurso federal para obra ser executada pelo governo do estado. Também pelos municípios, né? Também pelos municípios. Correto. Boa correção. Eu estava me reportando a minha resposta, como é que estão os nossos projetos. O estágio é de primeiro anúncio de ordem de grandeza de valores. A Casa Civil na Bahia é quem cadastra, discute com a Casa Civil em Brasília, o secretário Marcos Cavalcante, a secretária executiva Miriam Belchior, com o governador, ex-governador, ministro da Casa Civil,
Rui Costa e a sua equipe recebeu todos os governadores, a nós também, sucessivas vezes, e nós apurando em conjunto estágio de elaboração de projeto, de licitação. A Bahia tem uma carteira de projetos impactada pela capacidade de execução do governo Rui Costa. Nós temos dezenas de escolas em execução, licitadas, às vezes em estágio muito inicial, mas nós temos, herdamos dele inúmeras obras na área da segurança, na área da saúde. Então, ele não tinha uma carteira de projetos represada, porque ele fez boa gestão fiscal e licitou. Quando nós chegamos no governo, conhecedores do programa de governo do presidente Lula, corremos atrás e iniciamos licitações, concertação de projetos e pusemos lá, cadastrados pela Casa Civil, os projetos de maior envergadura que dispomos e solicitamos ao governo federal também projetos de grande envergadura para serem executados por ele, governo central. FIOL, BR-101, BR-242, duplicação. 116, que ainda tem um trecho. 116. Então, tem um anel de feira, Estrada do Derba, que é, digamos, Paripe e Águas Claras, e que tem uma conexão com o VLT destratado, mas que é um complexo viário. Haverá anúncios do governador Jerônimo brevemente. Nós já vamos, semana que vem, o governador assina a ordem de serviço, eu não vou antecipar, porque eu só sou secretário da Casa Civil, mas nós temos uma carteira robusta e projetos que ainda não foram inclusos no PAC como obra, mas como empréstimo, elaboração de estudos. A nossa, apesar de termos, digamos assim, Rui tirou da prateleira muito do que tinha de projeto, nós temos também projetos já apresentados, incubados, e vamos manter esse desempenho de recurso, de investimento de recurso próprio. Batemos recorde no primeiro semestre, mas também vamos executar muitos recursos do governo federal. Agora, secretário, por qual motivo a ponte e o VLT não entraram no PAC? Eles são contratos de PPP. No caso da ponte, estive essa semana com o presidente Aloysio Mercadante, do BNDES. Ontem suspendemos, eu iria para Fortaleza com o presidente Paulo Câmara, com representantes. Nós temos na ponte a concessionária Ponte Salvador Itaparica. É uma CPSI, a concessionária. Ela é uma sociedade de propósito específico constituída por duas estatais chinesas grandes globais, a CC e a CR20. Então, são empresas estatais. Pensa a Petrobras, imagina uma estatal chinesa, a maior do mundo em ponte e tal. Ela tem um contrato assinado. Os contratos têm termos específicos. Se eu vou atrás de o problema dele o problema do contrato não é recurso para entrar no PAC. O problema do contrato é a inflação ocasionada pela pandemia. Tanto que no caso da pandemia e guerra, né? Também influencia também guerra, mas os aditivos, a concessionária, no caso a do VLT, o nome dela era Skyrail. Ela entra com pedidos de reequilíbrio. A Skyrail, só para vocês terem uma ideia, mais de 20 pedidos de reequilíbrio. Porque, assinado dentro da pandemia, os preços da construção civil abriram uma boca de jacaré, né? Tipo assim, às vezes as pessoas desavisadas ou na luta política mais fácil, né? Sem muita qualidade técnica, diz, gastou. Né? É uma previsão de gasto se a obra é realizada. Esse negócio, saiu de 2.500, foi para 5.400. Não foi, não gastou. É o quê? É o cálculo do plano de negócio, é o cálculo do investimento. E isso acontece em obras privadas também. Também, bom. Todo o mundo, a construção civil no mundo entrou em crise. Agora, o que é que está acontecendo? Com a retomada, imagine, siderúrgicas, fábricas de cimento, o preço da construção civil começou a cair.
A taxa de juros, que era, digamos, BNDE, BNB, Banco Chinês, digamos, o que estava em 3 foi para 13. Então, porque parte é empréstimo, inclusive no PAC também tem empréstimo, mas eles já captaram tudo. O que está acontecendo no caso da ponte? Nós montamos uma comissão de solução de controvérsia, o nome já diz, constituída por 3 pessoas, uma da empresa, uma do governo e uma independente, de acordo dos dois, para essa comissão se debruçar sobre a controvérsia de preços, né? E uma delas é a do valor de investimento, do valor total, do equilíbrio econômico, financeiro, essa coisa toda. O outro é sobre a sondagem, o outro é sobre a dragagem, e a nossa expectativa é que a ponte está garantida. Por quê? Primeiro, por uma injunção política. O governo Lula chegou, o governo Bolsonaro vivia atacando a China por motivos políticos dele. Todo mundo sabe que no mundo, hoje, diplomacia tem um componente comercial. Por que tem a guerra da OTAN? Controle de cadeia de gás. Por que os Estados Unidos estão tensionando com a China? Porque até as empresas americanas estão indo para a China. Então, e elas ali, obviamente, remuneram o Estado chinês com impostos e tal. E a China, digamos assim, banhou o mundo com seus produtos, com sua engenharia, com suas montadoras de automóvel. Então, diplomacia e multilateralismo, como o Brasil, o presidente Lula lidera, a nossa inserção na comunidade de nações, é para fazer negócio, é para vender engenharia, vender serviços, vender produtos. Então, nós tínhamos 4 pendências. A solução de controvérsia, a dragagem, que é uma imposição do governo brasileiro, da Companhia de Docas, que é para ter mais segurança de que navios para atracar no porto, no mar turbulento, não ocasione qualquer transtorno nessa operação portuária, e a sondagem, que aí é cada pilar, 172 pilares, 172 sondagens, porque você tem 60 metros, lâmina d'água e subsolo, 60 e 100 metros. Então, se a sondagem um pouco distante não der precisão, compromete um pilar. E esses preços estão sendo renegociados. Havia um 4º item, que era um seguro. A empresa tinha que, dia 12 próximo, e tinha providências antecipadas, um mês antes, 12 último, renovar o seguro. Se ela estivesse trabalhando com a hipótese fática de rescisão, ela não ia renovar o seguro, depositar, se comprometer. Faria como nós fizemos com a Skyrail. Então, a ponte, vamos continuar negociando. São recursos públicos, são inúmeras reuniões. No mês acontece 7, 8, 10 reuniões de 4, 5, 6 horas. O Tribunal de Contas do Estado autorizou parâmetros para a negociação. Aí surgiu a chamada fórmula paramétrica. O governo do Estado tem contrato de especialistas de grande renome e nós adotamos o chamado modelo Monte Carlo. Pense uma equação aritmética com centenas de itens, do parafuso ao verga, e evoluindo. A gente é de humanas. A evolução de preço está sendo de 100 milhões mês em favor da execução do projeto. Então, o projeto está de pé. É questão de tempo. E veio sendo conduzido no governo Rui e continua sendo conduzido no governo Jerônimo com muita competência. Tem um setor de PPPs do governo do Estado que fica na Cefaz, o secretário Vitório, a procuradora Bárbara Camardelli, com grande performance, era Paulo Moreno, o pessoal da CEINFRA, agora é Sérgio Brito, tem um superintendente chamado Matheus, vai muito bem, e a nossa expectativa é que, em termos técnicos, vai se desenhando a viabilidade. Para facilitar tudo,
Lula chega com a nova diplomacia, vai à China, manda uma carta para Xi Jinping, diz que a ponte é a prioridade e que Jerônimo foi quem trouxe mais, e foi quem trouxe mais daí da China. Então tem um ambiente diplomático que ajuda, não resolve, tem um ambiente técnico, econômico, de engenharia que vai se desenhando. O caso da Skyrail é diferente. Teve a pandemia, mas o contrato foi um pouco anterior. Então, nem todos os preços, todos os procedimentos eram passíveis de enquadramento com o reconhecimento da pandemia. O que aconteceu? O TCE não deu uma fórmula paramétrica, não autorizou a utilização de uma fórmula paramétrica. Nós tentamos, discutimos, mas não chegamos à possibilidade de aplicar a fórmula paramétrica, até porque o órgão de controle tinha propensão, justiça seja feita, a orientar no sentido da rescisão do contrato. Inclusive, há 2 ou 3 semanas, entrou na pauta, eu inclusive fui lá, sentei no plenário, e houve pedido de vista e tal, e caiu da sessão, caiu da pauta, saiu da pauta. O que aconteceu? Depois de 20 e tantos pedidos de reequilíbrio, com a ida do presidente Lula, governador Jerônimo, acompanhando o presidente Lula à China, as empresas chinesas, a Skyrail, ela ofereceu uma outra tecnologia. Vocês sabem que até por decisão judicial obtida pelo governo, nós tínhamos aquele chamado monotrilho. Aí agora eles tinham proposto, eles chamam de shuttle, um bate-volta com um trem mais leve, que a capacidade por metro quadrado de passageiro era menor. Então ia precisar de mais vagões. Quando a gente fala um trem, são vários vagões. Nós analisamos essa tecnologia, aceitamos que ela poderia ser enquadrada como o sistema metroferroviário brasileiro, pela documentação dela na China. Entretanto, ocorreu que a empresa apresentou um plano de negócios para o shuttle, para essa nova tecnologia, esse trem mais leve, digamos assim, com um pedido de operação em 35 anos. Desculpe, em 38 anos. O reequilíbrio pretendia 38 anos, só que a lei brasileira só permite 35. E ela não apresentou, o contrato, nós demos um parecer para eles dizer, execute o contrato, ou me entregue uma alternativa, senão nós vamos ter que rescindir. Eles aí não iniciaram a execução do contrato, manifestaram desinteresse em executar o contrato, quer dizer, o contrato ficou inviável, e apresentaram uma outra proposta com um pedido de operação maior do que o que a lei permite. Poderíamos, nosso compromisso com o transporte ferroviário, metroviário, de VLT, de média capacidade, é muito grande, com a população de Salvador, de Simões Filho, do subúrbio, chamado subúrbio ferroviário, é muito grande. Sinceramente, se tivesse viabilidade, nós íamos fazer o debate judicial como o Rui fez e bancar o contrato. Mas não tinha também viabilidade a proposta deles. Eles não viam viabilidade no projeto original, e o que eles apresentaram nós consideramos que não tinha viabilidade. Rescindimos de forma amigável e vamos em breve também, muito brevemente, o governador fará anúncios bastante impactantes. Há outros contratos de PPP do mesmo período. A Bahia é o estado do Brasil mais bem-sucedido na realização de PPPs e muitas operam. Eu assinei a PPP do emissário Jaguaribe, da Embasa. Eu era presidente do Conselho da Embasa. Eu e o então presidente Abelardo Oliveira, que foi secretário nacional de Lula, uma sumidade na área. E essa PPP é bem sucedida. O Hospital do Subúrbio, há várias PPPs que deram certo. Essas, no meio da pandemia, ficaram comprometidas. E nós estamos, na medida do possível, conduzindo ou para a rescisão, como foi no caso da Skyrail, ou para a execução da obra, como é a nossa expectativa seja em relação à ponte. Vamos para a parte mais lúdica ou você ainda tem alguma pergunta? Eu tenho sim. Fiquei preocupado.
a parte mais leve, né? Você vê que a gente nem apertou ele muito, né? Não, a gente pegou Pode leve. apertar. É melhor apertar do que me botar para dançar forró, é uma vergonha. O presidente da BID, o Tyler Lee, Tyler. falou, né? O senhor até citou aqui o anúncio que eles fizeram, né, na semana passada, sobre a expectativa que eles têm de transformar a Bahia no Vale do Silício do Brasil. Salvador, mais especificamente, Salvador, né? E a Bahia também. A questão é que o senhor também falou aqui projetando a Bahia como um estado onde provavelmente será protagonista aí na questão da transição energética, Sim. energia limpa. Como é que o estado está se preparando para isso? E a IBAD faz parte desse projeto em específico? Primeiro, dizer que já na transição, no programa de governo, na transição ganhou muita força a expectativa de que esse ambiente macroeconômico e político estável e essa reinserção do Brasil com protagonismo diplomático e, portanto, comercial no mundo, no início se configurava e vem se confirmando. E nós estamos, a CEPLAN, o secretário Cláudio Peixoto, nos lidera com uma formulação estratégica da Bahia, um plano de desenvolvimento, PDI, e nós estamos atualizando os instrumentos de formulação dessas diretrizes. Então, nós chegamos pretendendo produzir e executar instrumentos de política pública para essa nova industrialização, novos instrumentos também para o setor de micro, pequena empresa. Brevemente o governador também fará anúncios do cooperativismo, de uma interiorização da atividade econômica, porque é óbvio que a BioID trará uma montadora de automóveis, uma de ônibus, uma fábrica de baterias e uma de aerogeradores, aquelas torres para as hélices gigantescas. A previsão é no seu capacidade máxima de operação, 5 mil empregados. Polo petroquímico chegou a ter 65 mil, hoje tem 5 fração, 6. Vamos arredondar para cima, 6. Então, essa nova industrialização é de uso intensivo de capital, não é de uso intensivo do trabalho. Então, nós temos minas, terras raras, a CBPM bem conduzida, agora com o vereador Carvalhal impulsionando essa capacidade de formular, que a gente também licita, a gente abre a concessão para uma mina que é de propriedade do Estado ser operada. E nós vamos fazer esforço para... nós temos silício, temos lítio, temos ferro, né? Nós somos a terceira maior província mineral, né? Pará, Minas Gerais e a Bahia. Mas nós vamos tentar avançar nas terras raras, nos minérios, vinculando a alguma industrialização. O Brasil não tem, por exemplo, produtor de placa fotovoltaica. A fábrica que tem é digamos assim, uma montadora. Vem a placa de fora, vem a armação e monta. Nós podemos ter uma fábrica. Nós podemos ter fábricas de semicondutores. Então, nós estamos trabalhando e o resultado... nós achamos a negociação com a BioID, todo mundo sabe, incubada, bem avançada. Mas o desenlace poderia ter sido a rescisão, como foi. Não tinha nada assinado. A empresa, mas ela tem incentivos fiscais e tal. Nós pusemos no PPA, um PPA exitoso, participativo, muita participação dos setores produtivos, sociedade civil, gestoras municipais, coordenado pela Secretaria de Planejamento. Nós, talvez uma das mais importantes ações previstas, a partir da identificação de problema, macroproblema, além de ser muito participativo, é muito profissional, muito técnico,
é uma política de investimentos para aumento da competitividade sistêmica da economia baiana. E estava no nosso radar o tempo todo de levar a economia baiana para a alta tecnologia, ao tempo em que vamos também investir para a economia criativa, o esporte e lazer, porque a atividade econômica do interior não será resolvida, tem que ter atividade econômica, as pessoas têm que ter renda. Então, nós temos a indústria de alimentos, fármacos, fitoterápicos. Quando pegarem um avião, tem cosmético, empresa de cosmético global que usa cactos. Barbatimão, subprodutos do mel. Nós vamos também fazer uma política de desenvolvimento para esses outros setores. E todos demandam alta tecnologia. Então, eu considero que a BioID encontrou no governo da Bahia, conheceu os instrumentos de política econômica existentes, percebeu as alterações em curso para aperfeiçoar e para executar, pôr em prática essa vocação do Estado mineral, trabalho. Nós temos o Senai Cimatec, que é uma grande capacidade tecnológica de pesquisa e inovação. Na área de pesquisa e global. Então, eu acho que eles vieram para a Bahia por isso. E eles anunciaram, vieram preparando e ontem fizeram o anúncio. Porque nós nos propomos a ser protagonistas globais desse novo desenvolvimento, eles vêm e fazem a afirmação. Eles encontraram o terreno fértil. Pronto, Anderson. Satisfeito. Pronto. Deputado, aqui no Projeto Prisma a gente também gosta de conhecer as pessoas que vêm aqui participar do nosso programa. E aí uma das primeiras perguntas que a gente faz é o que a pessoa gosta de beber quando ela não está no ambiente de trabalho, quando ela está se divertindo com os amigos, com a família. O senhor é daqueles que gosta de beber alguma coisa? Além de água? Sim. Gosto. Qual é o tipo de bebida? Coronel queria que a gente botasse aqui na caneca cachaça. Foi o único que pediu cachaça. Você se refere então à bebida quente. Eu gosto de suco. Cerveja, essas coisas? Eu gosto de cerveja, de vinho, de cachaça. Já encontrei com o senhor algumas vezes no carnaval. De conhaque. Eu gosto de bebidas quentes em geral. Tem alguma da preferência? Veja, o senhor gosta mais? Eu não sou um especialista em vinho, em cachaça, em uísque, destilados, mas é perceptível se alguém precisa estar precisa estar do quinto copo em diante, se te puser um uísque que não é de qualidade, sim, você percebe, né? Um vinho seco, um vinho com açúcar pra caramba, você percebe, né? Então, assim, eu gosto de cachaça de qualidade, gosto de vinho de qualidade, mas eu não tenho uma marca de preferência. Entendi. Quais são os hobbies de Afonso Florense? Bom, eu parei de jogar bola. Era bom jogador? Não, péssimo. Mas enganava, né? Então, eu sou filho de professor de educação física. Então, tive uma vida assim... Meu pai obrigatoriamente tinha que se dedicar tinha que praticar esporte, cara. Então eu joguei basquete, joguei vôlei, joguei futebol de salão. Era bom em algum? Nadei, fui membro de equipe que foi campeã baiana, tirei terceiro lugar, quarto lugar, mas fui campeão baiano com a pontuação. Garoto, jovem. Eu gosto de roça, de trilha, ainda faço muito passeio dessa natureza. Gosto de ler. Leio bastante. Claro que hoje em dia eu leio muito mais coisas técnicas do que literatura, mas leio regularmente. Tem literatura. Algum livro que seja especial para o senhor? Não, um livro especial não. Mas há livros que eu releio. Passa um tempo, eu releio. Eu estou falando aqui, não, porque para mim, história... Economia é técnica. Sim. Então, estou falando de literatura, de poesia. Ficção, algo assim, biografias. Eu leio bem menos poesia do que literatura. Agora, nós temos um autor baiano muito exitoso, muito sucesso, né? Estou lendo o primeiro livro dele. Itamar? Itamar.
Torturado. Torturado. Itamar Vieira Júnior. Itamar Vieira Júnior. Eu não ia lembrar do Vieira, não. Itamar Júnior. Itamar Vieira Júnior, sensacional. É muito bom. Eu terminei de ler recentemente. Estou querendo ler o segundo, né? O volume. O outro livro. Fogo, alguma coisa do fogo. Eu sempre esqueço o nome. Estou lendo ele. Estou lendo o segundo volume da... Sim. Vocês assistem... eu ia fazer propaganda de um filme... Pode falar, é porque a gente vai perguntar, inclusive, sobre filmes. Vocês assistiram Toque? É um filme Eu adoro Toque. Baseado num espetáculo de teatro. É muito legal, né? Porque todos nós, de alguma forma, temos transtornos. Sim. É melhor você reconhecer seu transtorno e tentar maneirar do que dizer, não, eu leio 5, 6 livros simultaneamente. Eu sou tão transtornado que eu boto um filme... Para eu assistir um filme do início ao fim, eu boto ele para passar 15, 20 vezes, 30 vezes. Que eu esqueço que eu liguei o filme. Aí eu levanto, começo a ler alguma coisa, aí paro, leio outra. Aí vou anotando, riscando, dobrando. No final, o livro está depreciado. Fiz 1000 marcas. Então, assim, eu tô lendo a biografia de Valdir Pires, feita pelo professor Emiliano José. Sensacional, ele é um grande escritor. Foi um grande Vai até lançar um livro agora, semana que vem, mas eu acho que é de ficção dessa vez. Não tenho certeza. Eu me faço autocrítica, eu não consegui ler todos os livros, porque também acho que ele escreve mais do que a minha capacidade de ler tudo. Ainda mais assim, pulando, né? Eu estou lendo um livro de um autor inglês chamado China Mieville. Eu já li A Cidade e a Cidade e comprei há 2 semanas, 3 semanas. Ainda é daqueles que preferem ler no papel? Sempre, sim, né? Sim. Eu gosto do cheiro do livro. Eu tenho esse problema. Eu não gosto do digital, porque eu gosto de sentir o cheiro do livro. Ontem eu terminei... Eu nunca tinha pensado nisso, não. Esse é mais um transtorno dele, né? Cheiro de livro... Eu terminei de ler o volume 3 de Escravidão, de Laurentino Gomes. E aí, quando eu terminei o livro, poxa, já acabou. Você fica com aquela sensação de querer mais páginas para ler. Eu leio também digital. Mas aí eu acabo indo ler em papel, e aí eu me perco de onde eu li, aí eu leio de mais atrás, aí eu volto e releio. Recentemente eu reli Grande Sertão Veredas, que eu já reli um monte de vezes. Clássico. Que é muito legal. Então, assim, eu gosto de literatura. A maioria dos convidados aqui reclamam que tem menos tempo do que gostariam para ler. Que queria ter um pouquinho mais de tempo no dia a dia, porque é difícil achar. Eu gostaria de mais tempo para tudo. Uma boa solução, eu vou fazer uma PEC para só morrer com 1000 anos. E aí já é um bom lapso de tempo. Eu durmo pouco, muito pouco. Eu estou aqui hoje sem ter dormido quase. Viajando com o governador, cheguei 5 horas da manhã, adrenalina. Uma das notícias vocês já conhecem, a BioID, com Centro de Pesquisa e Inovação, o único fora da China. As fábricas que eles trarão para a Bahia são tecnologicamente mais avançadas do que as que eles têm na China. Impressionante. E nós incubamos também um outro movimento, estamos tomando providência, não vou falar, mas o governador publicou a viagem dele, a visita dele a uma empresa. E eu acho que eu fiquei com a adrenalina dos acontecimentos. Aí viemos tarde da noite. E eu cheguei em casa às 5 da manhã, não consegui dormir. Não tem como dormir. Aí, assim, quando eu era garoto, tinha uma propaganda de colchão que dizia: você dorme 8 horas por dia na sua vida. Então, é 1/3 da sua vida dormindo. Durma bem. Eu devia ter 12, 13 anos de idade. Eu me lembro que eu pensei, 1/3 da vida dormindo. Eu não quero dormir, não. Eu quero ficar acordado. Então, assim, eu consigo ter horários para dormir, normalmente, para estudar, para ler, normalmente na madrugada. E aí consegue. Filmes e séries? Ultimamente eu não tenho conseguido assistir filmes, séries, infelizmente. Eu gosto.
acontece isso também, né? Eu esqueço que eu estou assistindo, levando, é um transtorno, provavelmente. Então, eu gosto muito de ir no cinema. Já assistiu Oppenheimer? Ainda não. Vale muito a pena. Você que gosta Esse de é história... o problema, essa é a distinção entre ler e assistir filme. Qual é a vantagem de canal de assinatura e tal? Você liga a hora que você quer. Sim. Só que você quer. Aí você liga no... Eu ligo 20 vezes e acabei por não assistir. Eu recomendo assistir Oppenheimer no cinema, porque os efeitos isso, sonoros... no cinema. O meu repertório está um pouco mais próximo da minha faixa etária de netos. Tá mais fácil eu ir assistir Barbie do que Oppenheimer. Eu ia citar o nome. Eu tenho uma neta de 7 e um neto de 14. Então, para eu ir no cinema, aí eu pego o neto e vai no cinema. Aí é mais fácil, eu realmente estou com um repertório desatualizado. Qual cinematografia. A playlist de Afonso Florense? Tudo. MPB, gosto muito de MPB. Gosto de chorinho. Gosto de música instrumental, em geral. Né? Chorinho, por exemplo. Mas de música... De orquestra, de concerto, de música clássica, eu gosto. Gosto de forró. Né? Tinha um amigo recém-falecido, Zé Lito, assim, sou daquele forró raiz. Né? Pé de Serra, né? Pé de Serra, Gosto de rock, né? Pop rock nacional, dos clássicos. Tem algum também. cantor, banda, cantora predileta, algo assim? Que diga, esse daqui tem uma relevância na minha vida, na minha trajetória? Veja, aí assim, pode parecer piega, mas Chico é um poeta, eu leio também os livros de Chico. Ele é uma pessoa diferenciada, filho de quem é, né? E com a solidão, a solidez da formação intelectual. Eu gosto, assim, se eu for botar para ouvir, eu boto Chico. Além de tudo, ainda a deferência política, a retidão, assim, a firmeza de posição dele nos momentos difíceis. Ele sempre foi um líder, eu acho, assim, nacional desse setor da cultura, da arte. Uma pessoa agradável, mas a literatura e a música de Chico é quem eu poderia citar aqui. Culinária, o senhor é daqueles que gosta de comer ou que vai para a cozinha? As duas coisas. Eu acho assim, gosta de comer, vá para a cozinha. Eu adoro cozinhar. Adoro. Antigamente eu tinha fichário, eu sou desse tempo, né? Copiar receita da casa da avó, da tia, botava nas fichinhas. Hoje em dia você bota no celular. Numa procura num aplicativo de procura, acha. Eu gosto de cozinhar tudo, eu gosto de comer tudo. Infelizmente, eu pus 3 pontos, né? Então, eu digo hoje, brincando, que eu sou um sobrevivente. Antes eu era suicida, porque eu comia de tudo, abusava, entendeu? Também bebia. Eu gosto de comer e gosto de cozinhar também. Tem algum prato que o senhor gosta de cozinhar? O cheio. O prato da frente. Eu gosto de cozinhar tudo, cara. Gosto de cozinhar tudo. Hoje eu, infelizmente, faço menos glúten. Eu faço a minha massa. Faço a massa, passo na máquina de fazer massa. Era bom de fazer. Sou bom de fazer massa, só que agora eu não sou mais bom de comer massa. Passa com glúten. Tem algum destino, algum lugar que seja especial para o senhor, que o senhor gosta de ir ou gostaria de voltar? Veja, eu fui criado na beira da praia. Então eu não me lembro com que idade eu aprendi a mergulhar, a nadar e a surfar. Sei lá, 6, 7, 8 anos. Mas depois eu conheci a Chapada. Então, assim, eu conheço bastante a Bahia, porque meu pai, ele tinha rural traçada, a gente saía para fazer feira, tal, ele tinha uma propriedade rural, e chovia, o carro atolava, e ele inventava de pegar a estrada vicinal. Depois ele ficou velho e disse: pai, você gostava de off-road, não existia isso antes. Para mim, que era garoto, era um transtorno. Depois eu faço mais ou menos, eu não vou na trilha com trilheiro tal,
Mas eu resolvo fazer corta-caminho. Se a gente um dia, a título de diversão, pegar o mapa da Bahia, eu vou te mostrando os lugares que eu resolvi cortar 300 quilômetros, aí tem que abrir em Cancela o Carratola, desce a serra. Eu gosto de fazer isso. E gosto da Caatinga, do Cerrado, mas a Chapada Diamantina tem uma aula especial. É impressionante. Para quando eu quero ficar off, é lá o meu destino. É o único lugar que não pega celular, então tem essa vantagem também. Eu tenho um sítio na Chapada, em Morro do Chapéu, e pega celular na casa, porque tem Wi-Fi, mas assim, eu crio cachorro, crio belga malinois, e gosto de ter matilha. Atualmente eu não tenho uma matilha, mas assim, gosto de... E a gente anda na mata, tem trilha, sem celular. Eu tenho uma foto de criança, eu com um osso de galinha entregando na boca de um belga malinois. De um belga? É. Belga, eu sou suspeito, eu crio belga, mas é um cachorro interessante. Cachorro em geral, os animais, invariavelmente os animais são mais inteligentes do que o que a gente imagina, né? Eu tenho um animal de estimação, eu sei bem o que é isso. Qual é? Eu tenho minha esposa disse que é um Shiba com labrador. Na verdade, ele é um vira-lata. Nossa. E aí é uma criatura que a gente não sabe exatamente qual o gênio, mas é bem difícil. Mas veja, animal, o amor, tá, qualquer um. É legal. A raça, ela só faz o quê? Ela cruza por Você tem uma noção mais ou menos de como vai ser o comportamento. Né? Mas assim, eu acho que uma coisa preponderante para a gente é a capacidade energética do animal. Pelo que você falou, o seu é hiperativo. Muita energia. Muito. Faz parte. Tem que andar com ele, gastar energia. Ele fica pulando na gente. Bom, pessoal, o Projeto Prisma vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a Anderson, que está aqui conosco mais uma vez. Valeu, Fernando, pelo convite. Tamo aí. E agradecer ao deputado federal, licenciado e secretário da Casa Civil, Afonso Florencio, pela disponibilidade para bater esse papo com a gente. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço, Fernando, Anderson e vocês que nos acompanham. O Projeto Prisma vai ficando por aqui. Lembrando que em até 24 horas ele entra nas principais plataformas de streaming. Um grande abraço e até a próxima. A produção de hoje foi de Gabriel Lopes e a operação de áudio e vídeo foi de Paulo Vitor Nadal.